Foi em 5 de julho de 1863, na Fazenda Boa Vista, em Ipu, atual município de Sobral, no Ceará, que nasceu Delmiro Gouveia. Delmiro viveu apenas 54 anos, mas viria a se tornar uma das maiores mentes empreendedoras do Brasil, além de mudar muitos paradigmas e transformar a forma que o mundo viu o sertão. Meu nome é Tomás Barros, esse é o primeiro programa do Estúdio 240 Podcast. Seja muito bem-vindo. Esse primeiro podcast tem duas intenções: explicar um pouco do que será o Estúdio 240 Podcast e explicar um pouco da vida e trajetória do industrial, empreendedor, vanguardista e coronel Delmiro Gouveia. O Estúdio 240 Podcast tem como seus principais focos gestão e empreendedorismo, porém, não irá se limitar a apenas isso, podendo trazer conteúdo, seja ele informativo, opinativo, educacional ou por entretenimento. E tem a intenção de deixar tudo absolutamente claro quando se tratar de cada um desses assuntos. No caso desse episódio, eu estarei trazendo conteúdo embasado em uma série de artigos e livros. Todos os links e fontes estarão no post no site www.estudio240podcast.com.br, para que quem queira se aprofundar no assunto possa acessar essas fontes e iniciar uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Esse é um dos objetivos do Estúdio 240 Podcast: informar e, através dessa informação, incentivar você, ouvinte, a ir ainda mais fundo nos conteúdos que a gente trouxer aqui. Sempre que eu for falar sobre os meus comentários e a minha opinião, será precedido por esse som. Isso vai servir para que você, ouvinte, consiga identificar o que são fatos e o que é a minha opinião sobre o assunto. Então, se acomode, fique confortável, que nós vamos começar. Como já dito anteriormente, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia nasceu no interior do Ceará. Era o segundo filho de um relacionamento extraconjugal entre Delmiro Porfírio de Farias e Leonila Flora da Cruz Gouveia. O pai de Delmiro era comerciante de animais de montaria e carga pelo interior do Nordeste. Sua mãe, filha de um rico proprietário rural de Paudalho, em Pernambuco. Por sua relação ser extraconjugal, Lucila acaba sendo deserdada por sua família. E após a morte do pai de seus filhos, na Guerra do Paraguai, Leonila acaba voltando para Pernambuco, para a cidade de Goiânia, um pouco mais próximo de sua família. Mas já que havia sido deserdada, não volta para a casa de seu pai. Sem o apoio de sua família e com 2 filhos para alimentar, Leonila acaba migrando para o Recife, levando as 2 crianças. Lá na capital, acaba conseguindo emprego na casa do Dr. José Vicente Meira de Vasconcelos, como doméstica. Um jovem advogado que acaba se tornando, além de empregador de Leonila, uma espécie de figura paterna para os seus filhos, ajudando a educá-los. Em 1878, Leonila vem a falecer. E aos 15 anos, órfão de seu pai e de sua mãe, Delmiro decide se virar por conta própria e acaba começando a trabalhar como cobrador na Brazilian Street Rails Company, concessionária que naquela época administrava todo o sistema de transporte ferroviário no Recife. Em apenas 3 anos, Delmiro chega a exercer a função de chefe de estação na Caxangá. E no ano de 1881, troca de profissão e passa a trabalhar como caixeiro viajante. Profissão do meio comercial que ajuda a começar a desenhar o perfil empreendedor de Delmiro Gouveia. A profissão de caixeiro viajante, por ser absolutamente comercial e funções comerciais normalmente alavancarem perfil de pessoas empreendedoras, já que é uma área onde o esforço pessoal consegue trazer uma boa progressão no seu ganho e crescimento, acaba pondo Delmiro como objeto de análise de mais um caso de crescimento através desse meio de trabalho. Eu posso citar como exemplo
um caso bem recente de grande sucesso, que tem até bastante holofotes nesse meio de empreendedorismo, o caso do Flávio Augusto da Silva, o fundador da escola de inglês Wise Up, do grupo Geração de Valor, dono de um time de futebol nos Estados Unidos, entre vários outros projetos de extremo sucesso. Ele tem seu início de carreira através do setor comercial de uma escola de inglês. E a partir daí, ele começa a desenvolver sua visão como empreendedor até chegar o momento de abrir a Wise Up e iniciar essa jornada que é tão fácil de achar, que ele tanto divulga e deve ser divulgado porque é um conteúdo maravilhoso, muito rico. Então eu recomendo muito que você vá e pesquise um pouco sobre o Flávio Augusto se você se interessar por mais uma história bacana de empreendedorismo. Na minha opinião, já tem 2 fatos que começam a montar esse perfil empreendedor de Delmiro até esse ponto da história. O primeiro é essa inquietação que faz Delmiro mudar de profissão num tempo relativamente curto. O segundo é a entrada no meio diretamente comercial, já que, como eu disse anteriormente, costuma ser alavanca em várias histórias de sucesso em empreendedorismo. Irrigar com bombas, trazer máquinas para cá, montar uma fábrica. Em suas idas e vindas como caixeiro viajante, Delmiro acaba percebendo o potencial do comércio de corinhos, que são peles de caprinos e ovinos. E com isso, passa a se dedicar à função, se tornando o principal intermediário entre uma série de produtores de cabras e ovelhas e de gado bovino, levando as peles dos sertões nordestinos até as empresas exportadoras de pele e algodão, Herman Ludgren e Rosbach Brothers. Como a atividade exigia uma série de excursões e viagens pelo interior, numa das viagens pelo interior de Pernambuco, na cidade de Pesqueira, acaba conhecendo a anunciada Cândida de Melo Falcão, ou como ficou conhecida, Yaya, com quem se casou em agosto de 1883. Passado algum tempo, Delmiro se vê insatisfeito com o rendimento do trabalho como caixeiro e retorna ao Recife, agora casado, acompanhado de sua esposa, e resolve novamente mudar de profissão. Delmiro entra em efetivo no ramo de comércio de couro e começa a trabalhar para o americano John Sanford, intermediário de um curtume nos Estados Unidos, na Filadélfia, naquele momento instalado no Recife. Delmiro então aprende inglês e vem a se tornar o melhor empregado do curtume, mostrando assim mais uma vez a sua capacidade e rapidez no desenvolvimento de competências. Apenas 3 anos depois de começar a trabalhar no curtume, ele acaba assumindo a gerência da filial no ano de 1892. Mas por não atingir exatamente os lucros esperados, o curtume acaba fechando. Delmiro, por sua vez, viaja até a Filadélfia, adquire as instalações do escritório do curtume e em 1895 volta a Recife como patrão dono do curtume e funda a firma Delmiro e Companhia, com sede na Rua do Brum, número 24. A Delmiro e Companhia começa a crescer e absorve os negócios de Ernesto Kant, exportador de peles francês que acaba se rendendo ao feroz concorrente Delmiro Gouveia. Além dos negócios de Kant, a Delmiro se incorporou também os ex-funcionários do francês, Luiz Bahia, Leonello Iona e Guido Ferrario, os incluindo como sócios. No final do século XIX, Delmiro Gouveia era um dos homens mais ricos e prestigiados do Recife. Exercia o monopólio no mercado de peles, em Pernambuco, e recebera inclusive o apelido de Rei das Peles, chegando em 1898 até a presidir a Associação Comercial de Pernambuco. Era um nome em extrema projeção em todo o país. Naquele momento, porém, Delmiro não se sentia mais confortável com a parte operacional da empresa. Não queria mais negociar, não queria mais estar à frente de seus negócios. Mas, como diz Olímpio Menezes, ele queria dirigir homens capazes que, sob sua orientação, desenvolvessem seus planos e capitais.
e nesse propósito ele acaba dissolvendo a Delmiro e Companhia. Com o capital, acaba desenvolvendo outras várias empresas, onde conseguia gerir seus homens e cumprir o objetivo descrito anteriormente. O que alguns chamariam de teimosia ou insistência pode ser considerado um dos maiores ingredientes para a conquista de um futuro sucesso. Um caso também muito recente, que é um bom exemplo de como esse tipo de teimosia, e veja essa teimosia como aspas, porque eu não achei uma palavra para definir melhor. Um exemplo muito bom disso é o Elon Musk, empreendedor sul-africano, fundador inicialmente da Confinity, que viria a se tornar posteriormente a PayPal. Entrou em alguns mercados bastante complexos, os da empresa atual SpaceX e a Tesla Motors. Quando ele começou a entrar nesses mercados, muita gente, inclusive pessoas que hoje são sócias dele, tentaram desestimulá-lo bastante, já que a ideia de uma empresa privada trabalhar com exploração espacial não era uma coisa muito fácil de se imaginar como funcionaria, já que o custo da exploração espacial é muito alto e mesmo empresas públicas como a NASA, com investimentos massivos de governos, passava por grandes dificuldades no momento. E o mercado de carros elétricos também não parecia uma coisa muito promissora, já que grandes marcas haviam tropeçado em tentativas de modelos elétricos, no peso da bateria, na ineficiência e numa série de outros problemas que pareciam até anunciar a grande probabilidade de falha dos projetos de Elon Musk. No entanto, a gente sabe que mesmo com todas essas evidências negativas, ambas as marcas são de um sucesso estrondoso. Então, talvez essa teimosia seja um dos principais, se não o principal, tempero para a personalidade empreendedora. Irrigar com bombas. Trazer máquinas para cá. Montar uma fábrica. À medida que Delmiro cresce, começa a incomodar o grupo político dominante em Pernambuco, a oligarquia Rosa e Silva. Os interesses de Delmiro começam a colidir contra esse grupo e Delmiro assume a posição de oposição ao grupo de comando. Acaba se aproximando do grupo oposicionista, o Partido Republicano Federal, que naquele período havia elegido o prefeito da cidade, Coelho Sintra, que atuou entre o ano de 1896 e 1899. E durante sua gestão, Delmiro firma uma série de contratos e um deles a construção do grande mercado do bairro de Estância, região que nessa época era subúrbio da cidade do Recife, na região que antes pertencia ao hipódromo do Derby, iniciando assim a construção do mercado Coelho Sintra, ou como ficou conhecido, o mercado do Derby. O contrato previa, entre outras coisas, o privilégio da exploração comercial desse empreendimento durante 25 anos, além da total isenção de impostos municipais durante o mesmo período. Os jornais e toda a mídia local naquela época noticiou como uma proposta valiosíssima. E por isso, até mesmo antes da inauguração, a sociedade recifense mostrava um grande interesse pela obra. A obra era monumental para os padrões da época. Era uma área de 129 metros de comprimento por 28 de largura, com 18 portões e 112 janelas venezianas, conforme descrito por Francisco Magalhães Martins. O mercado ainda contava com 264 boxes, servidos de um balcão de mármore, dispostos em uma forma de 3 ruas paralelas. O espaço ainda contava com ventiladores de renovação de ar, iluminando a parte interna. Chafarizes e torneiras distribuíam água por todo o prédio, com perfeito sistema de esgoto. Em frente à fachada principal havia uma área ajardinada. Todo o pátio, a leste do estabelecimento, era aproveitado por um velódromo, com extensão de 400 metros. Existiam dependências no lado,
destinadas a uma luxuosa hospedaria e a vários jogos, bares e divertimentos, como ainda descrito por Francisco Magalhães Martins. E justo por tudo isso, foi uma obra extremamente aclamada pela imprensa da época, por ser uma obra que era definida como elemento que sintonizava o Recife com o que havia de mais moderno e de bom gosto que tinha no mundo, no que dizia respeito a serviços e diversão na época. Pelo formato da obra e pelo que você pode notar pela descrição, o mercado modelo parecia muito com um shopping center e por muitos é considerado como o primeiro shopping center do Brasil. Só para você ter uma ideia, o primeiro shopping center de fato do Brasil, reconhecido pela Brasce, foi construído em São Paulo no ano de 1966, quase 70 anos depois do mercado do Derby, mostrando o quanto a ideia de Delmiro de um centro comercial estava muito à frente de seu tempo. E finalmente chegamos no ponto onde eu defino como a maior característica empreendedora de Delmiro Gouveia: a inovação, a adaptação de novas ideias ao mercado, a criação de formas não só de ganhar dinheiro, mas de trazer valor à população e beneficiar de alguma forma não só ele próprio, mas toda a comunidade do Recife da época. O mercado, por ser isento de impostos municipais, conseguia trazer um custo já bastante baixo para a população, além das negociações que Delmiro conseguia, que acabava baixando ainda mais o preço dos produtos. E como sempre, a população se beneficia muito dessa movimentação, já a classe política começa a criar cada vez mais problema com Delmiro. Irrigar com bombas. Trazer máquinas para cá. Montar uma fábrica. O grupo de Rosa e Silva começa a promover certos boicotes e certas estratégias para tentar prejudicar os negócios de Delmiro Gouveia, com atitudes que iam de ameaças de morte até o confisco de produtos que seriam negociados no mercado. Esses problemas levam Delmiro a tentar negociar e dialogar com o Rosa e Silva propriamente, não mais com os seus prepostos e subalternos que ainda permaneciam em Recife. Então, através de um amigo em comum entre Delmiro e Rosa e Silva, Delmiro consegue marcar um encontro com Rosa e Silva no Rio de Janeiro, que marca o início de uma trégua entre os problemas dos negócios. O grupo de Rosa e Silva, porém, não respeita muito bem essa trégua e, mais uma vez, Delmiro se desloca até o Rio de Janeiro para tentar uma nova negociação. No entanto, dessa vez, Rosa e Silva não é muito receptiva à sua presença, não o encontra novamente e, além disso, teria dito que se arrependia de ter recebido Delmiro em sua casa da primeira vez. Foi então que, na Rua do Ouvidor, Delmiro encontra Rosa e Silva e tenta conversar. Rosa e Silva, por sua vez, ignora Delmiro. Delmiro, se sentindo extremamente ofendido por ser ignorado no meio da rua, começa a atacar Rosa e Silva a bengaladas na frente da chapelaria Watson, onde Rosa e Silva precisa correr e se esconder para se proteger dos ataques de Delmiro Gouveia. A notícia corre em vários tabloides cariocas e iria posteriormente trazer consequências um tanto complexas a Delmiro Gouveia. Irrigar com bombas. Trazer máquinas para cá. Montar uma fábrica. Começa então uma grande caça às bruxas a Delmiro Gouveia, que começa a sofrer com acusações e questionamentos em relação à sua fortuna e à forma que ela havia sido adquirida. Em alguns jornais, inclusive, matérias foram criadas a partir do pedido do Partido Republicano, com títulos como "Em 12 anos fez Delmiro uma fortuna cuja avaliação varia de 3 a 4 mil contos", o que era um valor muito alto naquela época, seguido por outras que diziam: "Qual brasileiro neste vasto e opulento país que em tão curto prazo, fazendo correr suor da sua testa, por trabalho honrado, conseguiu tão surpreendente resultado?", entre outras matérias tentando acusá-lo
de ter usado de meios escusos para conquistar sua fortuna. O fato das matérias serem publicadas em nome do Partido Republicano demonstra basicamente que a questão era de natureza política. A figura de Delmiro ameaçava a consolidação da oligarquia rosista, principalmente por sua invocação junto às classes populares. Delmiro era aclamado pelo povo através de muitos títulos, como o benfeitor do povo, o pai da pobreza, entre outras alcunhas que elevariam a figura de Delmiro Gouveia a ser conhecido como o coronel dos coronéis. Na madrugada do dia 2 de janeiro de 1900, o mercado do Derby foi parcialmente incendiado. De manhã no mesmo dia, o governador Sigismundo Gonçalves ordena a prisão de Delmiro, do administrador e dos principais empregados e negociantes do estabelecimento, sob a alegação de que era um procedimento padrão em casos de incêndio. Após o acontecido, em fevereiro do ano 1900, Delmiro Gouveia vai para a Europa. Seus negócios do Brasil começam a perder força, e no final do mesmo ano, ele retorna ao Recife. Delmiro é atingido acidentalmente por um tiro proveniente do revólver de seu sócio na Gouveia e Cia, o coronel Napoleão Duarte. A natureza acidental do disparo, porém, é questionada por Delmiro Gouveia. Delmiro era sócio majoritário e credor da maioria de suas empresas, e passa a exigir o fechamento da Gouveia e Companhia, empresa que era proprietária dos terrenos dos edifícios do Derby. Após a dissolução, Delmiro transfere as propriedades do Derby para 5 bancos, como parte da quitação de uma dívida contraída em nome da empresa Silva, Cordeiro e Companhia. Delmiro então volta para a Europa e escolhe viver na Itália, para viver mais precisamente na cidade de Nápoles, onde podia contar com a amenidade do clima e os carinhos de uma condessa. E quando dá conta de si, outra de suas empresas passa por dificuldades. Delmiro havia adquirido grande quantidade de ações da usina Beltrão, da qual acabou se tornando acionista majoritário. Segundo Félix Lima Júnior, a gestão da usina Beltrão se tratou do primeiro fracasso da vida empresarial do capitalista. Alguns pesquisadores afirmam que o insucesso da empresa se devia ao elevado custo das instalações da indústria, enquanto outros afirmam que a falta de um mercado consumidor seria responsável pela dificuldade da empresa, já que a população nordestina naquela época era extremamente pobre. Sendo assim, só tinha dinheiro para consumir o açúcar bruto e não o refinado produzido pela usina Beltrão. Ainda existia uma versão onde a usina teria sido boicotada pela classe política, pelo grupo da oligarquia Rosa e Silva. Delmiro então voltaria a concentrar seus poucos negócios no comércio de courinhos. Nesse mesmo período, Delmiro começa a se envolver com a filha de Sigismundo Gonçalves e acaba fugindo com a garota para as instalações da usina Beltrão, que ficava entre o Recife e Olinda. Menos de 15 dias depois, a garota é recuperada pela polícia e Delmiro, num vapor, segue para o interior de Alagoas e desembarca na cidade de Penedo. E com essa parte da história a gente pode observar o quanto a classe política sempre trabalhou em cima de interesses escusos e sempre muito distante do contato com a população. Os trabalhos de Delmiro Gouveia, os empregos gerados, a benéfice que era o mercado para a cidade do Recife e até para a região, foram completamente ignorados pelos políticos da época, que simplesmente queriam desfrutar de uma vendetta e acabaram prejudicando todo mundo ali ao redor. Não só Delmiro, que acabou falido após esses problemas, mas toda a população que era beneficiado por ele de forma indireta e direta. Então, não é uma exclusividade do nosso tempo a falta de contato entre a classe política e a própria população, mostrando que em mais de 100 anos nós evoluímos muito pouco na relação que os políticos têm com a população de forma geral.
O modus operandi permanece. É sempre com a desculpa de proteger o bem público, de proteger os ditos interesses da população, mas na realidade é tudo muito desconexo do movimento popular, já que, como dito anteriormente, Delmiro era visto praticamente como herói pelo resultado dos seus empreendimentos, pelo resultado da sua gestão, e por isso ele tinha um peso político tão grande, e por isso ele era uma ameaça tão grande ao Grupo Rosa e Silva. E acabou finalmente sucumbindo à utilização dessa máquina pública que ele mesmo, ao empreender, alimentava, que foi usada para atacá-lo, sem nenhum pudor, sem nenhuma forma de tentar pelo menos esconder o que estava acontecendo. Ele simplesmente foi vitimado e não houveram consequências, e foi da forma que foi. Por isso, se torna tão importante tornar a lei aplicável contra a classe política. A eliminação de estruturas de foros privilegiados, a transparência de todo o processo político à população, tudo isso é extremamente relevante e precisa ser cobrado para que a gente possa finalmente mudar ou começar a mudar esse paradigma político. Em outubro de 1902, Delmiro Gouveia se muda para Alagoas. Ao aportar em Penedo, Delmiro é recomendado ao coronel José Antônio da Silva Costa, da firma Peixoto e Companhia. Tinha que dali seguir para Água Branca, onde encontraria com o coronel Ulisses Luna, senador e prestigioso chefe da política alagoana. Ulisses Luna ficaria encarregado de lhe dar a prometida ajuda e proteção. Por ser muito conhecido, mesmo falido, Delmiro Gouveia tem uma recepção muito calorosa por parte da classe política alagoana, já que se sabia do potencial de empreendedorismo de Delmiro e da quantidade de avanços que ele podia trazer para a região. E Delmiro também foi muito bem recebido pelos coronéis da região, tendo até um episódio onde Delmiro acabou sendo preso em 1904, pelo já citado suposto sequestro à filha de Sigismundo Gonçalves, Eulina Guzmão, onde os coronéis da região juntaram uma comitiva com dezenas de homens e acabaram cercando o local onde Delmiro estava sendo preso, na cidade de Jatobá de Itacaratu, já que o suposto crime havia sido cometido em Pernambuco. Então, o processo haveria de acontecer no estado onde o crime havia sido cometido. E todos esses homens, liderados pelo coronel Ulisses Luna, só baixaram a guarda após a liberação de Delmiro. Delmiro, então, é integrado ao grupo de coronéis e futuramente vem a ficar conhecido como o coronel dos coronéis. Delmiro se diferenciava de outros coronéis de forma muito ímpar, já que não ficou conhecido pelo que normalmente a maioria dos coronéis são conhecidos: pela violência, pelas atitudes intimidadoras e por uma série de outros crimes que eram, na grande maioria das vezes, acobertados por sua autoridade. É até um pouco bizarro tratar como atitude admirável não ter sido violento, mas dado o título de coronel, agredir e até matar não era exatamente exceção na atividade corriqueira de um coronel sertanejo. Inclusive, décadas após o período de Delmiro Gouveia, existem relatos de coronéis da região, os quais conduziram uma série de assassinatos, a exemplo do coronel Elísio Maia. Eu, inclusive, me lembro de escutar bastante sobre a figura e seus feitos, e até de seu autoritarismo, inclusive de um caso conhecido como a Chacina de Tapera, episódio onde 3 pessoas foram mortas a dito mando do coronel Elísio Maia. Detalhe que estamos falando de 1984, mais de 60 anos depois da morte de Delmiro Gouveia. Então torna-se compreensível a admiração a Delmiro por não ser responsável por mortes, dado o contexto histórico e temporal. Voltando à análise de Delmiro Gouveia como
empreendedor, é muito admirável a característica da perseverança, pois após todos os problemas que ele teve em Pernambuco, o sujeito ter a resiliência de se mudar para uma região nova e construir ainda mais coisas incríveis em sua história. Essa perseverança e capacidade de reinvenção é uma característica que com certeza deverá ser admirada e copiada por pessoas que têm o desejo de empreender. E é aqui que entra a ideia do Estúdio 240 Podcast. Nós temos como objetivo trazer insights, discussões, histórias e conteúdos para que quem tem o sonho de empreender, criar e provocar alguma evolução útil possa buscar como inspiração uma série de histórias e de exemplos serem aplicadas e exploradas em todo lugar onde se sonha empreender, seja no seu atual trabalho, seja no seu futuro ou atual negócio, porque essa é a beleza do empreendedorismo. Trazer novas ideias, trazer algum tipo de avanço, melhorar a qualidade de vida e produção das pessoas, gerar riqueza e ser relevante de uma forma realmente importante para os que sentem as consequências do bom trabalho de um empreendedor ou gestor. Antes dele chegar, a fome era grande. A gente comia, era... Quando no tempo de seca, que não tinha planta, a gente comia era macambira, chique-chique. Esse fruto do mato. Chique-chique velho, assado. Quando a chegada dele, ele nunca mais passou fome. Delmiro então inicia seu trabalho em Alagoas, dissolve a empresa Iona e Krause e funda a Iona e Companhia, no dia 16 de março de 1907, por Leonelo Iona e Delmiro Gouveia. A Iona e Companhia vem a se tornar uma das mais prósperas firmas do comércio de Alagoas. Ocupava-se principalmente da exportação de peles de cabra, carneiro e couros de boi, feitos pelo Porto de Jaraguá, considerado ponte de entrada do capitalismo em Alagoas. Para isso, ele organizou um sistema no qual contava com compradores em quase todas as localidades do sertão do Nordeste. Além disso, possuía agentes e filiais nas capitais e principais cidades nordestinas. O trabalho de Delmiro se estendia de Pernambuco a Paraíba, Ceará, Sergipe, Bahia e ainda toda a extensão do estado de Alagoas. Inclusive, para o transporte, a Organização da Pedra possuía uma tropa composta de mais de 200 burros, todos descritos por Adolfo Santos como animais extremamente bem nutridos e bem tratados. Na Vila da Pedra, as peles eram todas reunidas nos armazéns onde eram beneficiadas, imunizadas e classificadas, de acordo com os parâmetros dos costumes estrangeiros. Depois de todo o processo de classificação, a mercadoria era embalada em fardos e transportada de trem até Piranhas. De Piranhas, seguiam pelo Rio São Francisco até o Atlântico e deste até o Porto de Jaraguá, de onde eram exportadas para a Europa e os Estados Unidos. Embora já fosse um ponto de encontro para comércio no sertão alagoano, a Vila da Pedra, após a influência de Delmiro na região, vem a se tornar um dos principais pontos de tráfego comercial, principalmente de couros e peles. Delmiro via um potencial muito grande no vilarejo, e até por isso fez dele sua casa, iniciando assim a fase que seria conhecida como a mais ousada e construtiva de sua vida, comprando bastante propriedades rurais e expandindo de forma alucinante os seus negócios, com terras que iam desde Água Branca até a cidade de Piranhas. E após todo esse sucesso e expansão, Delmiro viria a implantar a famosa Fábrica de Linhas da Pedra.
nunca mais passou. Nem nu. Com a chegada dele. O lugar foi meio que irricado quando ele chegou. Quando chegava um retirante de fora nu, ele mandava vestir. Mandava lá para a loja dele, e aí vestiam todo mundo. Estava com fome, dava de comer. No outro dia ia trabalhar. Inaugurada em 6 de junho de 1914, a Fábrica de Linhas da Pedra é, segundo Philip Gunn, um dos mais conhecidos estabelecimentos industriais brasileiros. A fábrica e o núcleo fabril são montados na própria Vila da Pedra. Pela obra, Delmiro é reconhecido como um dos pioneiros da industrialização no Brasil, acumulando mais esse título junto com todos os outros conquistados em sua carreira. Muitas eram as figuras que tinham a curiosidade despertada pela grande obra realizada no vilarejo da Pedra. Então, entre os visitantes haviam médicos, políticos, engenheiros, religiosos, jornalistas e intelectuais vindo de vários lugares do país. Segundo Thelma de Correia, a imagem de pedra, construída por observadores letrados da época, subvertia tudo o que costumava ser associado ao sertão, com escolas, seus operários limpos e bem vestidos, o aspecto asseado das ruas e habitações, luz elétrica, as formas regradas e modernas de lazer e uma vida para o trabalho. Pedra surgia como expressão inequívoca de progresso. Irrigar com bombas. Trazer máquinas para cá. Montar uma fábrica. Embora um de seus maiores feitos, a Fábrica da Pedra não era o único. Como já dito, ela contava com energia elétrica, algo que na época não era muito comum. E menos comum ainda, a plataforma onde a energia era gerada. No período, a maior parte da energia gerada era através de termoelétricas, abastecidas por madeiras extraídas das matas, que eram usadas como combustíveis para as máquinas movidas a vapor. E naquela época já existia um diálogo sobre conscientização do mantimento das riquezas florestais. Então a concepção da hidrelétrica de Angiquinho tinha não só a motivação do baixo custo na produção de energia, mas também a força política gerada justamente pela discussão da manutenção dos recursos florestais. Delmiro, assim, através de sua larga influência, consegue investidores estrangeiros para o processo de construção da usina de Angiquinho. O projeto de Delmiro objetivava gerar energia elétrica e fornecer a todo o Nordeste, a partir das quedas d'água da Cachoeira de Paulo Afonso. Antes mesmo de adquirir a concessão, Delmiro já negociava com um grupo de investidores norte-americanos, que visitariam a Vila da Pedra, a Cachoeira de Paulo Afonso e as regiões adjacentes entre 1909 e 1910. Para que a parceria entre capital internacional e a empresa de Delmiro Gouveia efetivasse e se concretizasse, o Rei das Peles deveria obter dos governos de Alagoas, Bahia e Pernambuco as condições legais, ou seja, as concessões e isenções, como contrapartida à vinda do capital norte-americano. Em Alagoas, as concessões haviam sido conquistadas sem grande dificuldade. Em Pernambuco, a oligarquia rosista havia caído e havia a esperança de que o então governador General Dantas Barreto concedesse a Delmiro todos os incentivos necessários para a execução do seu projeto. No entanto, o governador da época não se mostraria muito receptivo à ideia, dizendo inclusive que o negócio que Delmiro havia proposto era tão vantajoso para o Estado que deveria envolver alguma velhacaria. E por conta da negativa por parte do governo de Pernambuco, os investidores estrangeiros então se retraem. Fala-se que muitos outros fatores teriam levado ao recuo dos estrangeiros. Havia uma movimentação muito grande, uma instabilidade política muito grande na época, o que haveria, além da negação do governo de Pernambuco, afastado os investidores norte-americanos do negócio.
E mesmo com a negativa, Delmiro insiste em seu projeto, embora reescalonasse a uma versão bem mais modesta. Então, cria a hidrelétrica de Angiquinho, que viria a alimentar a Fábrica da Pedra. E cria assim a primeira usina hidrelétrica do Rio São Francisco. E ela começa a operar no dia 26 de janeiro de 1913. Mais uma vez, para ter ideia do quanto a visão de Delmiro Gouveia estava à frente de seu tempo, após Angiquinho, a Cachoeira de Paulo Afonso só volta a ser utilizada para a produção de energia na década de 50, com a construção do complexo hidroelétrico de Paulo Afonso. É incrível o quanto Delmiro estava à frente do seu tempo, o quanto sua visão empreendedora de fato destacava das outras pessoas. E mesmo de pessoas de alto nível econômico, de alta educação, não conseguiam compartilhar do nível de inovação que Delmiro carregava como bagagem na sua vida profissional. E o quanto isso mudou todos os paradigmas e toda a relação que o sertão tinha. Antes da chegada de Delmiro, não existia praticamente nenhuma projeção de investimentos e crescimento para a região. E no final de tudo, todos os conceitos que Delmiro havia aplicado e criado acabaram sendo replicados após estudos e desenvolvimento, mostrando que ele estava certo, mostrando que a região podia mais, que as pessoas podiam mais e que o crescimento e produtividade podiam sim ser muito maiores, mostrando o quanto nós perdemos com a partida prematura de Delmiro. E até como diria o jornal Diário de Pernambuco, no artigo publicado no dia 10 de outubro de 2017, o assassinato de Delmiro Gouveia é nada mais, nada menos que a morte do futuro pelas piores energias do passado. A Fábrica da Pedra começa a tomar grandes proporções. Inclusive, começa a incomodar a gigantesca fábrica Coates, na época conhecida como Machine Cotton, inicialmente fundada em 1755 em Paisley, na Escócia, pela fusão das empresas James Coates e James Clark, empresas do ramo de fabricação de fios de algodão e máquinas de tear. Antes da chegada da Fábrica da Pedra, a Machine Cotton era praticamente um monopólio no que dizia respeito à fabricação e distribuição de fios de algodão em toda a América Latina. A chegada da Fábrica da Pedra traz bastante desconforto para a Machine Cotton, e ela tenta por diversas vezes comprar as instalações da Fábrica da Pedra, tendo em todas as tentativas sendo frustradas pela decisão de Delmiro Gouveia. Mesmo com relatos de propostas insanamente altas, mas Delmiro Gouveia insistia em seguir seu sonho e não cede às tentativas de compra. A situação acabava não sendo muito boa para a Machine Cotton, já que naquele momento o mundo entrava na Primeira Guerra Mundial e sua sede no Reino Unido passava por algumas instabilidades. Nesse momento, então, há um crescimento da Fábrica da Pedra no mercado sul-americano. E sentindo-se ameaçada, a Machine Cotton começa a atacar a Fábrica da Pedra de diversas formas possíveis, através de dumpings de mercado e outras práticas julgadas como predatórias dentro do mercado empresarial. Ainda assim, com todo o risco das ameaças da Machine Cotton, Delmiro Gouveia não cede, não vende sua fábrica e insiste na atividade. Por volta das 21 horas de 10 de outubro de 1917, enquanto lia seus jornais na varanda de casa, Delmiro Gouveia foi morto a tiros de rifle, disparados por pistoleiros. Os mandantes, ou o mandante, nunca foi descoberto, mas várias versões circularam posteriormente. A versão que ficou, digamos, como oficial é a de que o assassinato havia sido encomendado em nome da Machine Cottons, que após a morte de Delmiro vem a adquirir a fábrica e logo após ordena a destruição de todo o maquinário, eliminando assim sua maior concorrente.
Essa versão acabou sendo a mais difundida entre os meios de comunicação da época e é tido até como, digamos, uma versão oficial dos fatos. A segunda versão exige uma explicação um pouco mais longa. Delmiro Gouveia era bastante conhecido pelos seus relacionamentos amorosos, que foram inclusive muitos, e até por isso acabaram definindo o seu coronelismo como principal característica a grande quantidade de relacionamentos que Delmiro teve. E essa versão não oficial acaba corroborando com essa crença, já que a história que se conta é que em um dado momento o coronel de Petrolândia, aliado e amigo de Delmiro Gouveia, havia ficado doente após receber um coice de uma mula. Delmiro, por sua vez, havia ido visitar seu amigo e, chegando lá, havia encontrado uma filha que esse seu amigo tinha, ainda menor de idade, e havia feito uma carícia no rosto dela e dito que, em caso de morte de seu pai, ela não iria passar necessidade. Após a melhora do coronel de Petrolândia, a esposa e a filha acabam contando a situação e isso desperta uma grande raiva, uma grande ira por parte do coronel, que teria se juntado com o noivo de sua filha e o coronel de Piranhas, contratado alguns pistoleiros e enviado até a casa de Delmiro Gouveia para efetuar os disparos. Sendo assim, a morte de Delmiro Gouveia teria sido uma vingança em defesa da honra da família do coronel. A grande realidade é que não se sabe ao certo. A única coisa que sabemos de fato é que Delmiro Gouveia possuía muitos inimigos, sejam estes provenientes do seu comportamento, da sua atividade empresarial, da sua atividade política ou de várias outras coisas que ele poderia ter feito ao longo de seu caminho. A grande realidade é que Delmiro era humano, cometeu erros, teve várias atitudes duvidosas e que, apesar disso, tem muito para se aprender com seu legado e muito para evoluirmos como humanos, a não repetir os erros cometidos por Delmiro ou por quem passou por sua história. Embora extremamente admirável, a realidade é que Delmiro Gouveia era humano e tem muitas coisas a serem criticadas, muitos comportamentos a não serem replicados, mas bastante coisa a ser enaltecida. O que Delmiro fez por toda a região e o que podia ainda ter sido feito, com certeza mudou e mudaria a cara do sertão alagoano, baiano, pernambucano, sergipano, de todas essas regiões. Muito se deve a Delmiro, muito da evolução local se deve à atividade que Delmiro exerceu. E é até um pouco frustrante do quão pouco é explorada a figura de Delmiro Gouveia enaltecida, principalmente em detrimento a figuras como Lampião, que foi um criminoso, que foi uma pessoa que destruiu famílias, matou pessoas inocentes, tirou a paz de muita gente, é de uma forma ou de outra explorado positivamente. Enquanto uma figura como Delmiro Gouveia, que de fato transformou uma região, não é nem de longe tão enaltecida. Este foi o primeiro episódio do Estúdio 240 Podcast. Eu gostaria muito de agradecer a Igor Gnomo, que autorizou o uso de todas essas músicas maravilhosas que me ajudaram a contar essa história para você. Se você quiser saber mais do trabalho dele, você pode procurar no SoundCloud, você pode procurar no Spotify ou no YouTube. É só procurar por Igor Gnomo e você vai achar toda a obra dele. Inclusive, sugiro muito que você assine o canal dele do YouTube. Tem muito conteúdo bacana se você gosta de música. Mais uma vez, Igor, muito obrigado pela ajuda. E gostaria também de agradecer ao Giancarlo, que fez a arte aqui do Estúdio 240, tem ajudado bastante com as produções. Se quiser procurar ele, você pode procurar no Instagram por Gian Cipolla,
mas os links estarão todos aqui no post do podcast. Ele faz trabalhos de design de marca, edição de vídeos e uma série de outros trabalhos. Pode procurar que o serviço do cara é muito bom. E esse episódio também só é possível através do apoio da Casa O Ferrageiro, que nos apoia com a intenção de promover cultura e conhecimento. Os links da rede social e do site estarão também no post, que estará no site www.estudio240podcast.com.br. Eu aguardo você na próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Até logo.